Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rossi Responde e vamos com as perguntas da vez. Primeira pergunta, por que as miras das carabinas da Rossi são tão grossas? Assim pessoal, a gente faz uma carabina para ser duradoura, então se a gente fizer uma massa, um conjunto de mira, né, no caso, muito frágil, ele acaba, como a gente acabou de falar, sendo frágil, não duradouro para o seu uso. Então a gente tem que ter meio ponto entre uma qualidade boa para a utilização das miras, mas também com uma boa resistência, para vocês estarem utilizando ela e aguentar, né, no caso, o dia a dia. Segunda pergunta, qual a diferença da Neptune 10 para a Keymod 10? É o mesmo equipamento. Tá? Às vezes as pessoas se referem com nomes diferentes. O modelo 10, por exemplo, é a Neptune 10 Keymod. Keymod significa sobre o seu handguard, o tipo de fixação que é utilizado nela. E Neptune é uma linha de equipamentos que possuem as mesmas características internas, normalmente com a principal diferença, o gatilho eletrônico. Então a gente tem a Neptune 10, a Neptune 8, ET ou SD, a PDW, Neptune PDW 5.5, Marsoc, a DevGru. Então tem todas essas questões que elas têm no seu nome Neptune, referindo-se à questão interna. Terceira pergunta, qual a manutenção que deve ser feita na C11 quando ela está por muito tempo guardada? Às vezes é interessante que não seja mexido no equipamento, basta a gente colocar um pouco de óleo de silicone, tá, na primeira esfera que vai ser disparada e também ali onde tem a perfuração do CO2 ali da ampola, para ela induzir esse óleo ao equipamento. Se vocês querem fazer uma manutenção mais profunda, eu aconselho vocês procurarem a assistência técnica mais próxima de vocês, até para vocês não perderem garantia, por exemplo, ou até mesmo não danificarem o equipamento. Quarta pergunta, a Johnny 4G aguenta um red dot sem malte de absorção? Foi nos feita a pergunta como o molde, a gente acredita que a pergunta era essa, sem o malte, que se refere, acreditamos também, ao malte de absorção. Não precisa um malte de absorção se o red dot for bem instalado, se ele estiver bem escorado na parte traseira ali onde tem o stop mount, tá? Uma boa fixação e um red dot que não seja muito frágil, também tem que se levar em consideração isso, com certeza vai aguentar sem nenhum problema. Quinta pergunta, teremos a Sentinel 5.5? Não temos em vista esse modelo, mas posso adiantar que teremos maiores do que a que a gente possui hoje em dia. Pergunta 6, perdemos a garantia na troca do plug de bateria do meu equipamento? Pessoal, se não for feito por assistência técnica autorizada, vai perder a garantia sim. Então eu recomendo, leva numa assistência, vocês vão trocar o plug, vai ser bem feito e não vai perder a garantia do seu equipamento. Pergunta 7, poderiam fazer um review sobre a instalação e regulagem de uma luneta 6x36 Rossi? Sim, pessoal, e já estamos fazendo. Tá? Aguarda que ele venha aí esse review. Pergunta número 8, carabina R1000 com gás HUD de 60 kg, a sua bucha vai durar quanto tempo em condições de uso normal? Muito importante essa parte de condições de uso normal, que isso é muito importante para a durabilidade do seu equipamento. Se vocês não fizerem nada para alterar o seu funcionamento, com certeza vai aumentar a vida útil do equipamento. Por exemplo, revisões periódicas em assistência técnica autorizada, isso vai com certeza aumentar a durabilidade do seu equipamento. Em condições normais, ela com certeza vai chegar perto dos 5.000 disparos. Pergunta 9, como foi o início da Rossi no mercado? Pessoal, na década de 60, a Johnny foi lançada como uma carabina de introdução ao tiro esportivo. Uma maneira do pessoal começar a atirar, para quem não tinha costume, e até mesmo filhos, adolescentes, serem introduzidos no tiro esportivo. Ela veio desde lá até aqui com várias evoluções e aperfeiçoamentos, então desde a década de 60. Mais ou menos nos meados dos anos 2000, a Rossi começou a importar outros tipos de equipamento e outras marcas para aumentar a gama de produtos na carabina de pressão. E em 2010, 2012 teve a introdução do Airsoft. Então, basicamente, bem reduzido, essa é a iniciação da Rossi nesse mercado. Pergunta final, será que vai rolar uma Neptune MP5? A Rossi não tem planos para isso, tá? Não podemos afirmar que nunca haverá, mas não está nos
planos futuros da Rossi. Gostaram das perguntas? Fiquem ligados para a próxima caixa de perguntas que vai rolar lá no Instagram, que lá onde vocês vão fazer as suas perguntas e depois no próximo Rossi Responde a gente vai estar respondendo novamente. Fiquem ligados e até a próxima.